Todas as coisas me são lícitas, mas em todas convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Vou parar aqui um pouquinho, porque a gente tem que lembrar que o Paulo aqui estava escrevendo para o povo de Corinto. Depois eu distribuo, vou deixar aqui. E aí a gente tem que lembrar que Corinto era uma cidade que a gente vai chamar de cosmopolita, né? Um monte de gente passava por lá, vivia de turismo, e tinha um lugar lá, né, que é o lugar mais alto de Corinto, que chama Acrocorinto, onde as pessoas iam, se envolviam com sexo descompromissado. E aí ele está dizendo, olha só, gente, o pessoal de Corinto, né, o mesmo pessoal que lá na frente já vai falar que eles tomavam a ceia, uns ficavam com fome e outros embriagados, e era um pessoal também que está assim, eu sou servo de Jesus, mas assim, faz parte da minha cultura, sair do culto e pegar uma mulher ali na esquina. Aí ele estava escrevendo isso para essas pessoas, né? Ele está dizendo, então, que o homem que se junta a uma prostituta, e aqui é prostituta mesmo é como se fosse a Zona Boêmia de Belo Horizonte, né? Aliás, uma cidade que no seu projeto tem um negócio chamado Zona Boêmia, já tem a maldição em si. Uma cidade que você tem Jaguarão, Oiapoque e Guaicurus. Que eu que nunca fui nesses lugares já fica sabendo que eles existem, né? Pelos comentários dos colegas mais novos, né? Eu lembro nas minhas primeiras profissões, e os colegas chegavam lá com gonorreia, que eu não sei o que, eu fiz 18 anos, me levaram lá, nas tias. Ou seja, isso que acontece no Brasil era muito comum lá em Corinto, uma cidade grega, né? Então, aí ele volta e fala assim, olha, versículo 16, não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Ele está dizendo, mesmo o sexo desenfreado fora do casamento, você vai ter essa comunhão de psiquez, né, de intimidade. Aí ele fala, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Se um homem com uma prostituta se forma um corpo, uma união proibida, um ser humano com o Senhor se torna um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois vós de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Em outras palavras, ao invés de vocês ficarem distribuindo os corpos de vocês por aí, os fluidos de vocês, o suor de vocês, as bactérias de vocês, vocês têm que glorificar a Deus com o corpo de vocês. E isso ele dizendo para aquelas pessoas, naquela circunstância histórica, cultural, né? Mas por que a gente leu isso? Pelo que a gente vai falar hoje, a gente vai conversar hoje sobre alguns temas e questões da fé, né, daqueles que creem em Jesus. Alguns, né, porque os temas são infinitos. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos tem mantido vivos, o Senhor nos tem livrado de todo mal, Senhor. Quanta notícia estranha essa semana. É alguma coisa lá na bebida, é meningite, é ataque não sei do que, e o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos tem protegido disso, e nós te agradecemos. O Senhor nos tem protegido do inferno, o Senhor nos tem protegido dos poderosos, o Senhor nos tem protegido de enlouquecer, mesmo que um profissional veja a loucura tomando conta da gente. Mas é o Senhor quem nos tem protegido, e nós te agradecemos porque nós podemos confiar em Ti. Perdoa-nos pela nossa ingratidão de sermos livrados de tantas coisas e de repente nem termos dobrado os nossos joelhos ao Senhor, não termos adorado ao Senhor com toda a reverência
que o Senhor espera daqueles que o Senhor salvou, daqueles a quem o Senhor se revelou. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, ó Deus, que mesmo cansados a gente possa se alegrar na tua comida e na tua bebida, que não tem nada de metanol e só tem transformação, vida e graça. No nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós começamos lendo esse trecho de 1 aos Coríntios, que está falando sobre aquele tipo de sexualidade vivenciada daquela forma, né? Porque a gente vai ver aqui alguns temas. Aqui eu consegui preparar 4, apesar da minha correria de vida dessa semana. Então a gente vai ver um pouquinho, claro que não vai ser tudo hoje, né? Já ver um pouquinho sobre a vida sexual e afetiva da pessoa crente em Jesus. A minha frase está bem sociológica, né? A pessoa crente em Jesus, ela tem uma conduta em relação à sua sexualidade, em relação à sua afetividade, em relação... que é um tema também que pega as pessoas que vão batizar. Ai, meu Deus, eu estou em pecado, eu estou em prostituição, eu posso fazer assim? Aí a gente vai ver alguma coisa disso hoje. Depois nós vamos ver um pouquinho como uma desculpa para toda aquelas questões que tem a ver com a nossa liberdade cristã. A gente vai ver sobre as músicas não cristãs e aquelas coisas que não são consagradas a Deus, né? Por exemplo, a gente pode apreciar a arte. Então a gente vai ver, né, sobre a vida sexual e afetiva da pessoa crente em Jesus. Achou, Brenda? A gente vai ver sobre essas coisas consagradas a ídolo, né? Porque a gente acaba aprendendo assim que o mundo, tudo é maligno, que você não pode encostar em nada, que você não pode mexer com nada, que você não pode pensar em determinadas coisas, fazer determinadas coisas, apreciar determinadas coisas. A gente vai ver isso também. E aqui vai tocar um pouquinho no mundo do Alexandre. O terceiro item, que é sobre os piercings, as tatuagens, os adereços e as maquiagens. E por último, a gente vai dar uma passeadinha no terreno do espiritualismo, espiritismo e da vida após a morte. Claro que a gente vai pensar nisso hoje e amanhã, né? De repente até sexta-feira que vem, porque eu acho bom a gente ler os trechos bíblicos sobre essas questões aqui, né? Então, quando Paulo fala, né, dessa questão da sexualidade dos gregos convertidos, né, que eles achavam que fazia parte da cultura deles, tá na rua, tem uma mulher disponível, vou me relacionar com ela. Aí ele começa a explicar, gente, vocês aceitaram Jesus, é o Espírito de Deus que habita em vocês. O arrependimento da consciência, ele passa pelo arrependimento do comportamento, quer dizer, você começa a mudar, você começa a não se interessar por certas coisas, você começa com o tempo a ir se desprendendo dessas coisas, né? E aí ele faz essas recomendações, graças a Deus que são recomendações, mas não se diz que ele disciplinou essas pessoas, né? Primeiro ele ensina. Tem um caso aí que é no capítulo 5, salvo engano, de um homem que estava se relacionando com a mulher do pai dele. Isso mesmo. Aí ele fala assim, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Tinha um cara na igreja de Corinto que estava transando com a, sei lá, se é madrasta. Né? Aí o que o Paulo fala nesse caso aqui? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, ele ficou bravo. Já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne. O bicho ficou bravo demais. Pega esse cara que está pegando a mulher do pai dele, entrega ele a Satanás. Mas até que ele é bonzinho, porque ele fala assim, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então ele entregou o cara para Satanás, Satanás virou mola, né? O cara ia cair na mão do diabo e ia ser salvo. E aí ele fala, não é boa a vossa jactância, ou seja, vocês estão orgulhosos aí que vocês são igreja cheia, estão cheios de gente, conhecedores da cultura, mas olha só, no meio de vocês tem quem faz isso. Mas aos demais ele vai falar no capítulo 6, gente, a gente tem que ter moderação no comportamento, né?
O problema é que a gente pega o Paulo instruindo as pessoas sobre uma prática específica e a gente já começa, o Paulo falou que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aí o adolescente com a testosterona produzindo ali 1.200 espermatozoides por segundo. Mentira, é isso mesmo. 1.200 por segundo, 110 mil por minuto. E o corpo tá gritando, eu sou impuro, não sei o que. Eu fui um adolescente crente, né? Quantas vezes eu já roguei a Deus para tirar de mim a sexualidade. Isso aqui, pedido doido. Mas por que a gente fica ouvindo essas coisas? Tá na Bíblia, que o corpo é templo do Espírito Santo, mas o corpo é templo do Espírito Santo, mas meu corpo só tá pensando em outra coisa. E aí não é disso que ele está falando aqui. Então a gente vai ter um pouquinho de entendimento sobre isso, dando uma passeada aqui nas Escrituras. E eu queria que alguém já começasse aí sobre a vida sexual e afetiva da pessoa crente em Jesus. Primeiro. O sexo não é algo sujo. Ele foi criado por Deus e é bom. A gente sempre esquece, né? Que Gênesis 1:31 está escrito que Deus viu tudo o que ele fizera. E isso é depois de ele ter criado o homem e a mulher e os dois estarem nus um com o outro, não se envergonhavam um do outro e tinham vida plena. Aí Deus viu tudo o que ele fez, com toda a natureza se reproduzindo, com os animais tendo reprodução sexuada, ou seja, reprodução por meio da prática do sexo, e o homem e a mulher, e viu Deus que era tudo muito bom. A gente esquece que pelo menos as relações reprodutivas já estavam no meio disso tudo, né? E não só a reprodutiva, porque quando o texto fala que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, falando que eles desfrutavam de uma intimidade, isso mostra que não era só ter relações para ter filhos, eram relações para diversão. Deus criou, no caso da sexualidade humana, um dos objetivos dela, por que não dizer o principal, é a diversão. Por mais que isso seja difícil nos relacionamentos sérios. A nossa cultura é igual a de Corinto. A gente acha que sexualidade boa é aquela que você vai numa pessoa desconhecida e paga ela um tanto para você poder tratá-la mal e ainda, se ela reclamar, morre. Acontece no Brasil. E não foi para isso que Deus criou o sexo. Ele criou o sexo para a alegria das pessoas, né? Então o problema não está no sexo. O problema está na maneira como ele vai ser vivenciado. Uhum. O sexo então existia antes do pecado. Antes do pecado. O sexo não está ligado à reprodução, está ligado meramente ao prazer sexual? A intimidade. Por isso que lá em Gênesis 2:25 ou 2:27 está escrito: ora, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Por mais que esse seja um versículo, quando fala assim, o homem e sua mulher, né, essa coisa do pertencimento, da mulher pertence ao homem, isso é uma tradição judaica. É um judeu recebendo a palavra de Deus de acordo com a sua tradição. Aí você tira as questões da tradição e entende o seguinte: o homem e a mulher viveram um bom tempo, sabe-se lá quantos séculos e por que não dizer milênios, nus, sem se envergonhar um do outro. Não quer dizer que eles não vestiam roupa, quer dizer que a roupa não servia para eles se esconderem, servia para eles complementarem a beleza. O ser humano, ele cria a própria beleza, né? É igual o ser humano se tatua, o ser humano troca de roupa, né? Então eles tinham essa liberdade. Um passa a olhar para o outro de maneira contaminada depois do pecado. E qual foi o pecado? O texto mítico fala que foi o fruto proibido, mas na verdade o que tinha de proibido naquele fruto era eles desconfiarem de Deus. Porque quando você conhece o caráter de Deus, a gente já sabe o que Deus ia fazer. Os dois iam ficar lá não sei quanto tempo, e se a Eva soubesse resistir à tentação, Deus ia falar assim: gente, boa noite, eu vim aqui comer com vocês o fruto proibido. Porque o proibido era vocês desconfiarem de mim, não tem nada demais no fruto proibido. Na árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é um fenômeno psicológico. Ela é uma árvore como qualquer outra, né? O pessoal coloca também a questão só da reprodução, né? Aí vem aquele lado do machismo, né? Daquele período, esse sexo foi feito só para reproduzir. Então, o sexo que foi feito só para reproduzir é o da natureza. Da natureza. Na natureza, a sexualidade foi feita para reproduzir. Animal, né? Uhum. Só que o pessoal, tipo assim, aí tem o machismo mesmo, que eu já ouvi de boca de homens assim falando. Uhum. Não, mulher não pode ter o momento de prazer dela, não pode ter nada, é só para reproduzir, e o sexo foi para reproduzir. Aí fala, só que eles falam tipo. A mulher tem um órgão só para. Só para.
Que é o clitóris. Eles descobriram que é muito mais do que... Uhum. É isso. Aí eu falo assim que o pessoal ainda até hoje se escuta ainda, gente ridículo falando. Homem falando isso em porta de boteco. Que é engraçado, eles praticam sexo de maneira desordenada. Aí na hora de moralizar o assunto, aí o sexo é para reprodução. Por isso que eles procuram as vagabundas. Porque com a minha, com o anjo que Deus me deu, é só para reprodução. E mulher pode... Não, mulher morre se ela pensar. Exatamente. Então, até porque na humanidade, a sexualidade, quem de qualquer curso já teve contato com alguma teoria psicanalítica sabe disso. O que é a arte? O que é o cara surtado na arte? É ele tendo vazamento de energia sexual por outros ângulos. É pela sua produção. Né? Por que o ser humano se vicia em alguma coisa? É a sexualidade. Você tem que ler o TCC do Alexandre. Ah, é? Não, eu faço questão, assim, dele trazer pra você ler, deixar com você para não ler, que você tem que ler. Porque a arte é uma experiência orgásmica. Mostrando que na humanidade o sexo ele não foi feito só para reproduzir. Eu até diria assim, na natureza o sexo tem como primeira função a reprodução, primeiro objetivo. Na humanidade é o último objetivo. O último objetivo. Se a gente for fiscalizar nossas histórias, quase ninguém estava esperando a gente vir, não? Até quando o filho é prometido, ele veio na hora que a mãe não queria. Porque o ser humano, como cultura, não está a fim de reproduzir. Quando eu estou dando aula para adolescente, né? Agora está ficando difícil, que agora tem umas velhas vigiando a minha aula. Nossa. Mas quando a gente está conversando com os meninos lá, às vezes eu pergunto se alguém namora aqui, né? Para o menino entender o que você está falando. Aí, então, sem querer invadir sua privacidade, mas quando vocês estão lá nos beijos e abraços e amassos, você está querendo que isso dê filho? Deus me livre, professor! Então é isso, é que na humanidade as pessoas querem sentir prazer, elas não querem filhote. Os filhotes vêm porque eles têm que vir. Aí tem até aquela questão, não, é porque Deus falou com Adão e a Eva crescer, multiplicar, encher a terra, e aí tem duas direções dessa palavra específica de Deus. Primeiro que ele disse isso para um casal num planeta que não tinha ninguém. E os filhos de Adão e Eva, os primeiros filhos, eles tinham características bem peculiares, né? A começar de Adão e Eva, que eles não tinham umbigo, né? Porque se a gente entender que eles não saíram do útero, então eles não tinham umbigo. Isso é pergunta de adolescente, né? Professor, Adão tinha umbigo? Como é que vocês pensam nisso, né? Mas é verdade, eles acertaram na pergunta, porque Adão, se é do jeito que está no texto, ele não tinha umbigo. E aí, possivelmente, como eles eram seres diferenciados, os primeiros habitantes do planeta, eu tinha uma professora de biologia que falava que Adão e a Eva eram as duas bactérias que foram evoluindo. Mas é babaquice de professor de biologia. E outra coisa também, assim, que a reprodução nasceu do incesto, né? Porque... Então, aí que vem as outras informações que são difíceis, porque assim, eles tiveram filhos, mas muito provavelmente esses meninos, eles eram bem independentes e cresceram longe, né? E eu tenho uma outra coisa também, que quando o texto bíblico fala que o casal pecou, quando o casal pecou, a terra já estava cheia de gente, porque o texto vai dizer que eles tiveram Caim e Abel depois que eles foram expulsos do paraíso. Aí a gente fica pensando que Caim e Abel eram os primeiros filhos dele, os primeiros filhos dele dentro do nosso contexto cultural. Então, não é que o Caim cresceu e casou com a irmã dele. Tem mistérios aí que Deus, interditou, a gente não vai saber como é que é, né? Tem uns exagerados aí. O Benihim fala que o Adão e a Eva cantavam pelo rim, aí é bem no rim mesmo, né? Essa viagem. Mas a gente pode entender que a gente passou por um processo de evolução natural e tudo, até que veio a consciência, né? Mas, e o que diferencia é que o processo de evolução natural passou a ser um processo violento, processo de extermínio, né, de catástrofes. Até essas descobertas aí do dinossauro, os cientistas nem conseguem dizer se os dinossauros de fato habitaram no planeta Terra ou se houve algum cataclisma e eles vieram em grandes blocos de pedaços que formam a Terra, né? Então a gente não sabe o que é isso. Se o mistério cerca o mundo físico, imagina as verdades espirituais. Mas o interessante é que dentro desse processo, o sexo ele foi criado por Deus e ele é bom. E aí, segunda coisa,
Muitos pensam que o sexo é fruto do pecado, mas a Bíblia mostra que antes de Adão e Eva pecarem, eles tinham um perfeito relacionamento íntimo e sexual. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. E aqui não está falando nada de reprodução, né? Terceiro, Se Deus fosse contra o sexo, ele criaria seres sem aparelho sexual. né? Porque tem gente que pensa assim, que o homem e a mulher passaram a ter aparelho sexual depois do pecado. Então vamos fazer de conta que esse pensamento fosse verdadeiro. E o que Deus fez na natureza? Né? Você já viu como é que a natureza é bizarra e até engraçada? Na época da reprodução é um show. Os pássaros machos, eles são lindos e tudo aquilo ali com objetivos de atrair a fêmea para a reprodução. Né? Os machos na natureza são lindos. Pega o galho e a galinha. O galo é lindão. Fazão, galo da serra, pavão. Mas a religião é complicado, porque tem uma senhora na família que falou assim: Deus me livre, graças a Deus eu nunca beijei. Pois é. Aí Como que ela fez? Como que ela fez? Então, aí você tem de tudo no mundo de pecado. Você tem o pessoal... Muito loucura, né? Você tem o pessoal de Corinto que saía do culto e ia pegar a prostituta, e você tem o pessoal mais pentecostal tradicional que abomina uma coisa que Deus criou. Né? Por questões de trauma, sei lá o que ouviu, ou às vezes passou por alguma coisa na infância e isso nunca foi resolvido. Viram a Damares, que foi explorada sexualmente na infância e depois virou política mentirosa. Tem de tudo. É porque para alguns tipos de carinhos e de carícias, talvez o inusitado ele seja mais importante do que o rotineiro, né? Por exemplo, os casais namorados se beijam muito porque eles se encontram lindos, perfumados e aí quando você vai viver o dia a dia com a pessoa, aí você vai dar um beijo, no outro dia de manhã já sai um hálitozinho assim, aí você já vai adiando o beijo, tem essas coisas. Aí, você não gosta mais de mim, não tem nada com você, só com o hálito da manhã mesmo. Aí tem essas coisas da intimidade que as pessoas vão descobrindo e acham que uma não gosta da outra por isso. Porque a libido, né, o desejo sexual, tem essa coisa do inusitado, né? Essa coisa de estar correndo de alguém, se escondendo de alguém. Então, às vezes isso vira uma armadilha no casamento, quando o casal se deixa engolir pela rotina. Porque quando namoravam, e aí tinha que vigiar o quarteirão, se a mãe e o pai não apareciam na esquina, aí a menina pensa assim, nossa, quando eu namorava eu tinha um fogo, não continua tendo fogo, é porque a rotina apagou tudo. Aí vira a música da Pitty, lá na estante, você fica lá na estante, tá ali, é meu, a hora que eu quiser eu pego. Mas isso são as nossas reações a uma coisa tão boa que Deus fez, né? Depois, quarto. O sexo não é apenas para gerar filhos, é para o prazer do casal. No livro Cântico dos Cânticos há muitas referências sobre a intimidade sexual do casal, mas nada se fala sobre gerar filhos. Por exemplo, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Cântico 1 e 2 já começa assim: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Isso é a mulher falando para o homem, né? O livro consagrado. 4 e 5, acho que ele vai falar sobre o meu amado é para mim como uma embalagem de perfume colocada entre os meus seios. O poema da mulher. Aí Cantares 4, 11 também fala alguma coisa semelhante. Como é que é? O cara fala sobre o corpo da esposa, né? Que a esposa dele é como um pé de coqueiro. Aí eu fiquei pensando, suba eu no coqueiro e pegue nos seus cachos. Uma alusão aos seios. Aí o outro, acho que é nesse 4 também, que ele fala assim, as éguas dos carros de Faraó te comparo, amada minha. E na época que tinha o funk da potranca fazia sucesso, não, isso aí tá na Bíblia. Mas é claro, é porque as éguas do carro de Faraó eram aquelas coisas lindas, né? Aquelas potrancas lisas, e ele tá falando do corpo dela. Esses são os versículos que estão na Bíblia. Eu conheci uma irmã, já falecida, que ela assim, por que tem livro de Cantares na Bíblia? Que nojo! Mas você não acha que a Bíblia fala, a palavra de Deus, mas essa parte não é não. A pessoa ficava aflita, até Deus recolher ela de tão aflita que ela era, tadinha. E depois, 5 do 10 ao 16, na verdade é cada um dos noivos fazendo descrições detalhadas sobre o corpo do outro. Tem uns textos mais afoitos, por exemplo, tem um assim, que a minha amada é como um tanto de vinho ao redor do poço, aí eu vou cair de boca no vinho, aí está fazendo alusões sobre o órgão sexual feminino.
né? Eu lembro que na minha turma de Teoria da Literatura 2, teve um grupo que fez um trabalho específico só sobre o Cântico dos Cânticos. E os alunos ficaram assim, aterrorizados. Eu tô assim, gente, esse é meu Deus, é o Deus que criou essas coisas aí. E o povo acha que a Bíblia é só machismo, né? Tem gente que vê como machismo, né? Não é, e aqui tá mostrando de ambos os casais. Mas interessante, olha só, todos esses textos que eu citei, nenhum deles fala nada de reprodução. Nenhum. Em nenhum lugar do livro de Cântico está falando sobre reprodução. Né? 5. Liberdade pervertida. A liberdade do sexo fora do casamento é como a liberdade da árvore do conhecimento do bem e do mal. Traz conhecimento misturado com morte. É porque aí a gente vai para um discurso opressor, que é o que a igreja faz, né? E aí a gente, do discurso opressor, a gente vai para o discurso libertário, que é assim, não, você é livre, que o Paulo falou aqui no que a gente leu, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso tudo, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. E se você pode tudo, Deus compreende meu desejo de ir ali na prostituta. Aí ele está dizendo, aí você não está sendo livre, porque quem é livre... gente, vocês não sabem o que é ser liberto de uma coisa, é muito bom. Livre aqui, assim, você fica diante daquilo que podia ser a sua ruína, e aquilo não te mexe em nada, porque o seu olhar é outro. Né? Quando a gente aprende a ter um olhar, e aí é claro, eu olho muitas coisas que o pessoal acha que a gente é doido, porque é doido, é porque é autista, não sei o que, não. Isso é o Espírito de Deus fazendo a gente olhar as coisas com outro olhar. E isso é que é ser liberto. Eu me lembro que quando eu comecei a descobrir essas coisas libertadoras, eu tentava falar delas em público, né, no púlpito da igreja. Eu lembro que eu estava contando um caso de uma situação de uma menina que era doida para me seduzir, e eu era adolescente, eu sabia que era estar seduzidaço por aquela menina, mas eu estava consagrado, né? Assim, Jesus, não quero fazer mal para ninguém, não. Mas não era isso, não. Depois o tempo vai me mostrando, né? Porque Deus tinha me separado para casar com a Sônia, então Deus me guardou daquela situação, para eu nem ter filhos com outra pessoa, porque de repente, do jeito que a pessoa estava querendo, eu ia estar casado com a Sônia hoje, tendo que criar um filho aí, antes de ter conhecido ela. Isso é coisa de Deus com cada um, e Deus quis me livrar disso, então a glória não é minha. Mas aí você contando aquilo na inocência, de olha, gente, compensa crer em Deus como José, e papai, contando a história, e aí um pastor, que ele era pastor de jovens, e lá embaixo assim... Aí depois eu fui conversar com um colega meu, assim, por que o fulano tá assim? Eu disse, não, cara, para ele estava contando ali que você era um viado, como é que você rejeitou aquela oferta? E você contando no público da igreja que você rejeitou aquilo. Você não rejeitei nada, eu fui livrado. Mas na cabeça do santo pastor, homem de Deus, ele estava morrendo. Contar isso é coisa de viado. Cabeça mais... Eu tô assim, deixa ele pensar o que ele quiser, eu sei quem que eu sou, eu sei do que Deus me libertou, né? É engraçado, e é uma pessoa assim, de respeito, papá. Mas isso que é liberdade, que a liberdade ela é tão absurda que você pega até o maior conservador, né? Sim. Tem umas pessoas me processando no estado aí. Eu tenho muito mais moral interna do que elas, que têm a boca porca, que aprontam todas, mas que dão uma de serem rigorosas. O jeito dele falar, o que ele fala. Talvez meu jeito de falar é porque eu sou tão livre que essas coisas não me contaminam, não, né? Aí, deixa eu ver se tem que ler alguma coisa aqui. Essa questão da liberdade pervertida. Então não é liberdade, é a liberdade da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque é muito conhecimento que está te levando muito mais rápido para a morte. E não é necessariamente morte física, não. É morte da personalidade, né? Que é aquele cara que de repente lá na frente tem um passado cheio de rastro, de coisa muito complicada. Porque Deus é bom, ele nos livra de uma série de coisas, mas ele pode decidir não nos livrar de outras. Você vai ter que andar com isso aí, filho. Isso aí foi você que fez. Se vira, né? Então a gente tem que olhar a alegria da liberdade, ela é cheia de responsabilidade, né? 6º. O sexo deve ser praticado apenas no casamento. Pode continuar lendo. A pergunta que deve ser respondida em cada situação específica é: o que é o casamento? Então vamos parar um pouquinho aí. Então, aqui era bom vocês abrirem, tá, gente? Provérbios 5, do 15 ao 23, por mais que seja um provérbio com cara de judeu, sim, Deus é bom, né? Ele trouxe a palavra dele através dos judeus, mas aí a gente esquece o judeu e olha para a palavra de Deus. Então, Provérbios 5,
a partir do versículo 15. É bom a gente ler isso aqui para vocês verem o que a Bíblia fala da sexualidade, que é muito legal. Mesmo o judeu sendo cabeça tapada, o judeu dessa época, né? Os judeus de hoje eles têm uma cultura muito boa. Tanto é que é por isso que eles não gostam do Netanyahu, eles são muito bons, os israelenses, né? Provérbios 5, do 15 ao 23. Eu vou ler na minha tradição antiga para vocês sentirem que mesmo a tradução sendo antiga, ela mostra muita coisa interessante. Quem escreveu pra gente? Foi principalmente o rei Salomão. Ele é machista. Muito. Um cara que era casado com 1000 mulheres, ele nem gostava de mulher e não sabia. O hábito da mulher alheia vestiu o mel, mas na verdade isso aqui é muita coisa de macho. Então, aí vamos... Os lábios de ferro, vamos mas aí depois vai ficar magra como ferro. Isso. enviado Então, como espada. aí vamos fazer 2 exercícios. É tirar a percepção judaica e tirar a nossa leitura contemporânea. Vamos pensar o seguinte. Pense que você é uma pessoa do século 6 a.C. e que naquela geração, isso que está aqui é muito importante. Né? Que a gente está fazendo a leitura que a gente aprendeu a fazer do, meu Deus, a mulher não é assim, e eu concordo. Aí ele está dizendo assim, versículo 15, ele está instruindo o filho dele a não se envolver com prostitutas. E aí, é claro, a prostituta não é destruidora de família, mas na cabeça deles era. Aí ele fala assim, bebe a água da tua própria cisterna. Isso é que significa o sexo ser no casamento. Ele diz assim, você quer beber água? Você tem fonte, é para você. Né? Por mais machista que seja, ele está dizendo, ó, é presente de Deus para você, bebe água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-ão por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Ou seja, não vai para o bacanal, não vai para a zona, não vai pegar a mulherada com os caras. Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa. Sacie-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Quer dizer, isso que para minha geração era um achado, nossa, a Bíblia está falando que é para me alegrar com os seios da minha esposa. Aí vocês estão vendo que a moçada agora já está fazendo uma outra leitura. Assim, que texto mais machista. E é verdade. Culturalmente falando, é um pai instruindo um filho a se alegrar com a mulher, mas ele não pensa na mulher. Quando ele pensa na mulher, ele está pensando na prostituta, na mulher adúltera, que destila favo de mel. Ele não pensa que essa mulher aqui tem desejos, né? Ele fala, por onde andei, encontrei vários homens que pude confiar, mas nunca encontrei uma mulher. Eclesiastes. Achei Eclesiastes. Eu leio isso. Eu tenho como... Tem Eclesiastes. É muito machista. Foi isso que você comentou comigo, né? Não, ainda tem a conclusão. Ele fala, tão somente achei isto, que Deus fez o homem puro, mas ele se envolveu em muitas astúcias. Quem são as astúcias? As mulheres. É o Salomão totalmente revoltado, e é porque ele tinha 1000 mulheres. Mas é isso que eu estou falando, psicologicamente falando, um cara que foi casado com 1000 mulheres, ele não gosta de mulher. Ele as usava como aliança política. 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Era objeto. Só que Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Então, mais culpa temos nós que podemos ridicularizar Salomão e acabamos fazendo pior do que ele. Né? Porque quando a gente fala do Salomão, a gente esquece que as mulheres dos tempos de Salomão pensavam que elas tinham que ser todas mulheres do rei. Elas pensavam assim, você é otária, você não vai querer casar com o rei? Ah, mas ele tem outros 999. E daí, meu filho, é o rei. Então era aquela reprodução da natureza. Ele era o macho alfa cercado de 1000 mulheres. Você é um homem de Deus, 1000 mulheres. Então as mulheres pensavam assim de si mesmas. Então tem muita alienação cultural, antropológica, loucura. As de hoje pensam assim, imagina 1000 antes de Cristo. Aí, triste, né? Aí uma outra passagem, era até o 23, né? Assim, aí vai falar por que andaria cego pela estranha, mas acho que aqui tá bom. Aqui para dizer em outras palavras, sexo bom é o sexo dentro do casamento. E aí a pergunta que a Kézia acabou de ler a pergunta é, o que é casamento? Porque a gente sempre pensa que casamento é do jeitinho que está descrito na Bíblia. E se for também, a gente está ferrado. Porque, por exemplo,
Na Bíblia você não vai achar nenhum versículozinho sequer ordenando virgindade masculina. Você vai encontrar só versículos ordenando a virgindade feminina. E isso não tem nada a ver com santificação, nem com pureza. Só tem a ver com o fato de que tanto o homem quanto a mulher enxergavam a mulher como uma propriedade. E aí o jogo era, eu preciso de uma mulher virgem porque eu não vou querer uma propriedade usada. Então, aí as pessoas confundiam esse costume social de ter uma mulher com uma propriedade que não podia ser usada com santidade. Aí, por exemplo, Deuteronômio tinha umas leis assim, a mulher que foi encontrada sem ser virgem será queimada. Por quê? Estava se prostituindo na cidade. Não se perguntava, né? Aí tem uma coisa assim, o homem que seduziu uma virgem, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pagar o dote e ficar com a virgem. Mas se o pai não quisesse que a virgem ficasse com ele, aí o pai tinha que recompensar o cara pelo valor da filha. Isso era mandamento de Deus? Isso era mandamento supervisionado por Deus numa geração que só conseguiam entender as coisas desse jeito. Essa que é a dificuldade do cristão. De entender que é Deus falando, mas é Deus falando do jeito que aquelas pessoas conseguiam entender. Porque esse Deus falando aqui passou a ser Deus habitação em nós, ele passou a habitar em nós. E ele está assim, eu não habito em você, até para você ler esses textos das Escrituras, sou eu quem vou te ajudar a ler. Porque o texto sozinho não vai resolver o seu problema, vai te alienar. Né? E aí quando você entende isso, você entende a liberdade dessas pessoas de serem perdoadas por Deus, mas você entende a sua liberdade de se valorizar, de não se alienar e de não perder o prazer por causa disso. Né? Porque no meio da luta a gente vai perdendo prazer. As feministas acabam... Estou falando de maneira genérica, tá? Eu tenho muitas colegas feministas e elas são dos seres humanos mais maravilhosos que eu conheço. Mas às vezes uma pessoa muito envolvida com a luta. Ela tem tanta luta que aí ela não consegue mais se relacionar com o homem e elas vão ter um caso entre si. Né? Isso aconteceu lá com o primeiro movimento famoso, né? Com a Safo. Mas os filósofos também faziam isso, né? Ficavam lá na água, filosofando tanto que se apaixonavam tanto uns pelos outros, né? Então, o que é o casamento? Vamos lá. Isso é, quando é que duas pessoas se casam? Nesse sentido? Nesse sentido, o sexo e o casamento são práticas de gente adulta. Envolvem 4 movimentos na prática de deixar pai e mãe. Então, porque lá em Mateus 19, do 4 ao 6, os fariseus fizeram uma pergunta idiota para Jesus e Jesus aproveitou para trazer princípios eternos de Deus. Aí Jesus fala para eles assim, olha, eu sei que vocês estão me fazendo uma pegadinha, mas eu vou responder para vocês. Vocês não leram desde o princípio? O que desde o princípio Deus disse? Deus fez o homem, a mulher, e por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e são os dois uma só carne. Ora, o que Deus ajuntou, vocês não ficam separando não. E aí ele não está falando dos divórcios particulares, ele está falando da ideia do casamento. Olha, quem criou o casamento foi Deus. O casamento ele é a alternativa à porneia. O que é porneia? É uma palavra grega que gera nossas palavras portuguesas, prostituição, adultério. Por quê? Na porneia, as pessoas iam para o fornix se pegar. A nossa casa funciona como fornix aqui nessa rua, porque ela é recuada. Aí botaram até uma câmera lá. O que o cara faz? A rua tem um recuo, aí eles entram no fornix e se pegam. Até que tem um tempinho que a gente não encontra mais. De vez em quando a gente encontra umas camisinhas esquecidas ali. Então, na Grécia era cheio desses lugares que a pessoa recuava da rua e dava aquela sarradinha rápida. Aí ele está dizendo, o casamento foi criado por Deus para não ter isso aí. Né? Agora, quando está falando contra o sexo fora do casamento, ele não está falando das tentações de um casal de namorado. Né? Mas e se o cara quiser se aproveitar de mim? Mas o aproveitamento ou abusos acontece até no casamento. Quando você vai vendo de maneira sincera e antropológica, a maioria da perda de virgindade é um grande estupro. Você tem páginas na Bíblia dizendo assim, a moça guardou as provas da sua virgindade. Por quê? Porque os caras eram tão Zé Ruela que eles estupravam a moça e ela tinha que guardar o lençol com sangue, porque na hora que o cara chamasse ela de, sei lá, de vagabundo, sei lá o que, ela mostrava aqui, ó! Mas quando você vai avançando cientificamente falando,
Na verdade, aquela sangria toda nem é o ímã, não. É que o cara ele arromba as paredes da vagina, né? Então, os casais hoje que estão com tudo, eles podem ter semanas para terem, nem a primeira relação sexual, né? Para ter a primeira penetração, né? E eu já pude ajudar muita gente nessas questões, que é essa coisa cultural da primeira noite, é um show, né? É um show. Você tem que fazer, tem que falar que deu conta, e tem que jogar cerveja não sei aonde. Que coisa horrível, a mulher lá sendo estuprada tem que se expor, e daí, fulano, garanhão! Que nojeira, né? Até agora minha ex-aluna contando para mim essa semana que ela acabou terminando com o namorado dela porque ela falou assim, Alexandre, ele não estava me traindo nem nada não, mas quando eu fui mexer no celular dele, o tipo de conversa que esse cara tem o dia inteiro com os amigos dele, eu falei, esse cara não gosta de mulher, ele não gosta de mim, porque esse cara que fala essas coisas não vai encostar uma mão em mim nunca mais. Eu falei, isso é que é mulher digna, parabéns, a pagar o preço da solidão. Mas é que ela teve essa intuição que tem muita coisa na sociedade que é imoral, por exemplo. Tem coisas que a gente gosta, a gente até gasta dinheiro com elas. Mas o que é uma festa de debutante mesmo? Festa de debutante é um pai oferecendo a sua filha, seja lá para quem for, que a gente fica zombando dos casamentos do Oriente Médio, que os caras pegam as crianças para casar, mas a festa de debutante você faz aquela festa de arromba no bairro inteiro para apresentar a minha filha aqui, ó, está com corpo de mulher, jeito de mulher. Tem até aquelas coisas bem imorais de valsa, aí dança com um, dança com o outro. Parece a festa do acasalamento. Mas ai da menina se ela beijar no cara. O pai vai ficar 2 anos sem falar com ela. Outras imoralidades descobertas pelo Freud, né? Então tem um monte de coisa aí que Deus olha para isso assim, eu sei que vocês são assim, mas a minha graça te basta, porque é nessa fraqueza aí que meu poder vai se aperfeiçoando em vocês. E não é porque vocês descobrem toda essa imoralidade que nos constituem, que vocês vão deixar de descobrir que tem alegria para o sexo, tem liberdade para a vida sexual de vocês, tem tanta liberdade que as pessoas vão até maldar vocês, né? Então é disso que ele está falando. Então, considerando esses 4 movimentos, aí, é casar na igreja, no cartório? Gente, o casamento sempre vai ter uma certa formalidade, mesmo que ela aconteça a prestação. O que é formalidade? Os dois sendo juntos morar numa casa, isso é uma formalidade. Os dois fizeram um contrato de união estável, é outra formalidade. Por exemplo, eu posso falar, mas eu não estou me colocando como melhor não, estou dizendo assim, sou grato a Deus que me deu esse entendimento, eu consegui cumprir. Não consegui cumprir outras coisas na minha vida, mas essa eu consegui. Por exemplo, eu namorei com a Sônia 4 anos e meio, eu nunca, isso foi uma opção minha, eu não estou colocando isso como doutrina não. Mas eu acho que quando as pessoas entendem isso, a gente deixa o sexo para uma situação mais do casal, né? Eu nunca dormi na casa dela. Eu morava lá no Santa Terezinha, às vezes eu tinha medo de cachorro, né? Eu ia embora para casa morrendo de medo de aparecer algum cachorro solto e me atacar. Mas dormir lá eu não dormi não. 4 anos e meio de namoro. Claro, cada caso é um caso. Às vezes o cara mora longe, mas até esse o cara mora longe. É melhor investigar esse negócio. Porque se vocês estão se namorando e vocês estão precisando entender o que é um ao outro, precisa ter algo mais frequente aí. Senão viram uns casamentos igual dos amigos nossos aí, que namoravam de 15 dias, aí a namorada era a floresta em incêndio em pessoa, mas já na primeira semana de casamento, o cara era um obsessivo sexual e falava os horrores quando ela não queria fazer o sexo na hora que ele queria. Porque uma coisa era vocês se verem de 15 dias, né? E outra coisa é a rotina estar ali, ensinando vocês a serem criativos. Então, esses movimentos que vão definindo o que é casamento. Letra A. Um deixar geográfico, mudança de localidade. Um deixar financeiro, obtenção do próprio sustento. Um deixar emocional, libertar-se dos laços de dependências psicológicas e familiares. Um deixar cultural, cada cultura desenvolve seu próprio modo de namoro e casamento. E esse diálogo cultural deve considerar os 3 anteriores. Isso, então, embora cada cultura desenvolva o seu próprio modo de se conhecer e de se casarem, e casar nesse sentido é praticarem sexo, né, o casal, sempre tem de ter esses primeiros critérios aí. Vocês estão namorando mesmo? Vocês gostam do outro? Tem gente que namora há 15 anos e cada um mora na sua casa. Tem um negócio errado, né? Segundo, namora há 30 anos, mas é o pai e a mãe que bancam o namoro. Tá errado. Tem alguma coisa esquisita, né? Ou então,
Os dois são casados. E aí tem umas coisinhas assim, por exemplo, que eu trouxe do Nordeste, que é aquela coisinha meio perversa, né? Os dois se casaram. Aí os filhos da nora vão chamar a vovó de mamãe. E a mãe é mainha. Tem essas coisas assim no Norte. Assim, com todo o carinho que eu tenho à minha cultura, por exemplo, eu chamo minha mãe de mainha, né? Minha saudosa mãe. E minha avó paterna, olha o nível de perversidade. Minha avó paterna era chamada de mamãe. E a minha mãe é mainha, tipo uma mãe menor. E os meus avós maternos é que eram vovô e vovó. Que é tudo... é a cultura, é o Nordeste. A gente tem que saudar a cultura, mas a gente tem que ver os veneninhos da cultura também. Porque tem coisas que são culturais e que é o veneno esfregado na sua cara e você não consegue ver. Aí quando alguém... Igual isso, professor chato, vai falar mal de festa de 15 anos. Agora, porque às vezes as pessoas querem só beber, né? E quando você fala de festa de 15 anos, de painho e maninha, né? Venha papai, venha maninha. Até na música, né? Aí a pessoa não se relaciona com a mulher, não, é com a mãe, né? Venha amanhã, venha. Ê, papai. Aí tem um monte de coisa aí bem cultural, inconsciente, vazando nos nossos discursos. Aí tá dizendo, independentemente dessas questões, desses vínculos, como é que a gente vai definindo o que é casamento entre um casal? É o deixar financeiro, é o deixar geográfico e é o deixar psicológico. Fora isso, é duas crianças sendo minadas e não se desenvolvendo. Até porque esses deixar dá na gente, né? Tô vendo a Sônia aí providenciando a moral da queda. Um tá chorando a outra, em relação à perda da outra, né? Mas não vai ter perda, porque tem separação. E isso é casamento, isso é maturidade. Tô dizendo isso aqui porque alguém fala assim, não casou no cartório e vai batizar. Esse movimento é casamento. Porque ele carrega uma formalidade, tem contrato no meio, tem um monte de coisa, estou comprando coisas. Aí eu fico muito triste quando encontro com alguém. E aí, você é casado? Não sou não, a gente é amaziado. Como assim? A gente tem 35 anos de casado, tem filho criado, tem neto. E aí você chama isso tudo de amaziado só porque não assinaram um papel? Vocês criaram filhos, que é muito mais difícil de criar do que assinar um papel. Não tem muito trauma disso. E né, a maioria das igrejas pensa isso. A gente tem amigos, pastores maravilhosos, que eles entendem, pensam assim, até acerca dos familiares deles, até entendem que isso pode atrapalhar um culto, que Deus os afastou da igreja, porque tem pessoas solteiras. E aí fica essa coisa, a Bíblia está falando contra, nos textos que a gente leu aqui, está falando contra essa prostituição de rua. Agora, um casal de namorado que estão se apaixonando, se tem idade, né? Por exemplo, uma coisa que eu estou falando aqui para vocês, outra coisa se eu estivesse falando para adolescentes, por isso que eu estou falando aqui, ó. Sexo é coisa de gente adulta, né? Por quê? Porque gente adulta uma hora vai ter que ir para um lugar que é só dos dois, gente adulta uma hora vai ter que ter independência financeira, e gente adulta uma hora vai ter que se desprender das amarras psicológicas. E aí, nesse sentido, é claro que Deus continua sendo Deus de cada pessoa. Tem pessoas que vão chegar e falar assim, eu quero que você se case no cartório. Eu já vi Deus falando assim, e já vi Deus falando assim, olha, eu quero que você se case amanhã. Aí o casal não obedeceu e a mulher engravidou, porque Deus tem uma agenda pra gente. Exatamente. Você não mandou você se casar amanhã? Você não foi? Mas por quê? Mas o casamento para a vida inteira? Não, Deus só arrumou um progenitor e o resto, a sua vida está na mão dele. Você continua sendo de Deus, não é de homem nenhum, não. As pessoas não entendem. Vão falar que eu estou com doutrina de demônio, que eu estou desvirtuando a família, mas não é, né? Quando alguém for falar com você sobre o casamento, é só você pegar esses 4 critérios aí, que isso aqui é critério de casamento. Número 7. Devemos rechaçar a prostituição. Os relacionamentos se comprometem. Então, porque a prostituição, coloquei, ela envolve o abuso de mulheres e crianças. Aliás, na Índia, hoje acontece isso, né? A indiana lá, com 3, 4 filhos, tendo relações sexuais com os homens na frente daquelas crianças. Mas isso é na Índia. Eu conheço casos aqui no Brasil que as pessoas fazem isso com as crianças do lado, né? Então, a gente tem que rechaçar a prostituição, a porneia, o sexo descompromissado, seja ele pago, seja ele... Por exemplo, eu falava isso com adolescente, gente, em algumas situações para Deus, uma menina que beija o quarteirão inteiro, ela é muito mais impura do que aquela namorada que quando o namorado encosta, ela não aguenta, ela não se aguenta. Ela está seduzida por uma pessoa específica, a outra não, a outra quer beijar muito. E isso é prostituição.
Que isso, sou virgem. E aí a gente, adolescente, vai escutando as coisas. O que eu conheci de meninas que se diziam virgens, mas praticavam sistematicamente o sexo anal em nome de uma tradição. E aí depois casa com um hábito esquisito e ninguém entende por quê. Porque em nome da doutrina da igreja, ela tinha que provar para a família que ela era virgem. Mas nem tinha mais reto. O poder da tradição e a mentira no coração da pessoa. Né? Então, a prostituição envolve isso. E a fornicação, né, que é o relacionamento sem compromisso, e a promiscuidade, que é, além de ser algo sem compromisso, é algo com constantes variações e variedades. Né? E aí, é claro, aí as coisas se alastram. Por exemplo, as pessoas confundem muito a questão do HIV com a homoafetividade. A questão não é a homoafetividade, a questão é a promiscuidade. Porque um casal, seja ele homo ou heteroafetivo, que tem intimidade, que tem critério, né? Fora que, no caso do HIV, ele pode ser transmitido até por uma transfusão de sangue, uma agulha mal limpada lá do hospital. Agora, pensando nas relações promíscua, o cara pegou não sei quantos na festa, depois vai no outro e quer fazer aquilo tudo sem contato. Nesse caso que fica uma coisa esquisita, mas não tem nada a ver nem com a hetero, né, a homoafetividade e nem com a performatividade, que é a maneira como as pessoas gostam, que aí as pessoas ficam assim, ai, pode sexo desse jeito, pode aquilo, pode tal carícia, e na verdade isso é tão particular, tão íntimo, tão pessoal, tão da preferência do casal, né? Que às vezes não aparece muito específico, as pessoas podem colocar essas dúvidas na mesa. Mas é assim, porque o fulano morreu disso, então é porque essa prática não pode. As pessoas confundem a promiscuidade social com uma coisa pessoal, né? Número 8. Quanto às diversas manifestações da sexualidade, das identidades afetivas sexuais e das performatividades. Então, peraí, antes da gente falar dessas questões, então a gente tem aqui as manifestações da sexualidade, né? As identidades, que, ou seja, independentemente do que a pessoa sente e do que ela gosta de fazer, ela se identifica com algo tendendo mais ao masculino, ou algo tendendo mais ao feminino, ou algo que não é binário, ou algo que é pan, todas as nomenclaturas que a gente conhece aí. Então, em relação a essas coisas aí, o que a Bíblia diz? Então vamos lá ver o que a Bíblia diz. Letra A. É necessário considerar os contextos históricos, culturais e bíblicos dos versículos aparentemente condenatórios. Então, versículos aparentemente condenatórios. Deixa eu ver se alguns eu sei de cor aqui. Ó. Gênesis 19, do 4 ao 9, tem aquela cena horrível que, quando os anjos vão livrar Ló e suas filhas, né, e sua esposa, do incêndio que Deus ia provocar em Sodoma, aí os homens da cidade, que achavam que os anjos eram estrangeiros, falam assim, põe esses caras para fora que nós vamos acabar com eles. Aí a tradição cristã interpreta aquilo como um desejo homossexual, e não tem nada de desejo homossexual ali. Aquilo no máximo é desejo sexual pervertido, porque eles iam bater nos caras que eles achavam que era estrangeiro. E a gente sabe disso quando você vai lá em Ezequiel 16, do 49 ao 52, que lá está escrito assim, porque este foi o pecado de Sodoma, tua irmã. 2 pontos. Tinham a vida plena, tinham muita abundância, mas não amavam o pobre e o necessitado. Ou seja, Sodoma foi destruída por falta de piedade, não foi pela sexualidade. Está lá, na boca do profeta Ezequiel. Aí eles pegam essa cena, viu? Sodoma foi destruída por causa da homossexualidade. Porque quando você vai ver, não era homossexualidade, era uma sexualidade pervertida, porque você tem a seguir a outra cena. Que o Ló, desesperado de ver os visitantes, que ele nem percebeu que eram anjos, né? Os visitantes vão ser estuprados pelos homens da cidade. Toma as minhas filhas. Aí os caras falam assim, não, a gente quer um estrangeiro. Aí eles, tá vendo? Eles não queriam as filhas do Ló. Se fosse pra mim, eu pegava. Tem nada a ver, que até o cara que fala isso é outro perverso. Então, como sodomia, né? Na verdade, a verdadeira sodomia é o bolsonarismo, que é falta de piedade em relação ao próximo. Não é daqui não, nós vamos bater. Não é daqui não, nós vamos cair na porrada. Essa é a sodomia, que eles transferiram para a cena do sexo, né? Mas aí, se você for olhar, quem era mais pervertido? Os homens cegos que queriam violar os anjos, ou o pai que pega 2 filhas virgens e oferece para esses homens?
Né? E essa história se repete lá em Israel, no livro dos Juízes, do capítulo 19 ao 21. O que não aconteceu em Sodoma, aconteceu em Israel. Que era um cara que foi lá tentar pegar a concubina de volta, mas aí os homens da cidade falaram assim, que é esse estrangeiro aí de outra tribo? Aí ele foi, pegou a concubina que ele queria reconciliar com ela e botou ela para fora, eles estupraram ela a noite inteira e ela amanhece na porta de casa ensanguentada e morta. Aí esse cara fica revoltado, porque a honra dele que foi partida, ele pega o corpo dessa concubina, esquarteja em 12 pedaços, tribo de Israel. Muito pior do que Sodoma. Né? A outra referência aqui, Levítico 18 e 22, deve estar dizendo mais ou menos assim: o homem que foi encontrado com outro homem como se fosse mulher é abominação. E aí a gente olha e tá vendo? Só que a gente esquece que tinha um contexto podre ali. E qual era o contexto podre? Primeiro, não existe nenhum versículo, por exemplo, no Antigo Testamento sobre a sexualidade feminina, porque as mulheres nem eram vistas como seres humanos mesmo, então eles não se perguntavam nada sobre elas. E não quer dizer que elas não tinham desejos, né? Segundo, é que era um homem com outro homem como se fosse mulher, que é aquela homossexualidade, ou na verdade aquele homossexualismo romano, que aí já é doença mesmo, né? É doença cultural. O que é o homossexualismo romano? Eu sou o negão fortão e você é o magrelinho do exército, você vai ser meu grumete. Tem até um livro no Brasil escrito, que a gente leu para vestibular, chamado Bom Crioulo, que era um negão que pegava o menino magrelinho lourinho do exército. Que isso é uma coisa que vem lá da Jônia, Roma e tal. E aí, tá falando dessas práticas. Por exemplo, eu nasci canhoto. Se eu tivesse nascido nos tempos do Antigo Testamento, eu ia ter os meus testículos trilhados e eu ia virar prostituto cultual. E isso acontecia em Israel. Sabe onde é que está isso aqui em Israel? Está aqui na referência. 2 Reis, capítulo 23 e 20. Fala que se tornou nome em Israel o cara chegar no templo e tinha lá um prostituto cultual, que geralmente eram rapazes castrados que passavam a ter desejos efeminados. E aí, antes do cara levar um sacrifício a Deus no templo, ele passava na portinha do templo ali e pegava o prostituto cultual que fazia aquilo com finalidade religiosa. E esse tipo isso aqui não é nem uma afetividade, isso é perversão sexual. Perversão sexual implantada no garoto. Porque o menino de 6 anos, ele não escolhia, nasceu canhoto, meu filho, você é descendente do diabo, nós vamos cortar seu testículo que você vai ser nosso garoto de programa. Tem um monte de filme assim. Isso é pecado. Tem um monte de filme que passa todo dia transando. O livro de Esté, por exemplo, uma das palavras que mais se repete no livro de Esté é a palavra eunuco, que era aquele tanto de homens castrados para ficar vigiando as mulheres dos reis, dos imperadores. Porque pensava-se que os homens, não tendo testículo, eles não iam ficar querendo pegar a mulherada. Só que os bastidores não contam, que a mulherada adorava aqueles eunucos. Era tipo isso mesmo, né, Caluna? Era tipo Michele Bolsonaro, o seu eunuco que anda com ela. Viaja de avião, beija, faz foto e tal. Ih, eu tô com nojo aqui, Bolsonaro, esse cara é gay, mas é gostoso. Era isso aí, né? Não, Senhor, eu não quero atrair a ira do Senhor para a vida de ninguém, mas essa é a verdade. Aí... Então... Quando esses textos estão falando, que está falando desse tipo de coisinha, safadinha, que as pessoas... Igual um professor de filosofia do MAD, ele está lá até hoje, né? Quem que é o professor de filosofia? O Ronaldo. Ele ficou bravo porque uma turma contou para ele umas coisas que eu contei da guerra. Não, esse professor aí de sociologia e tal. Aí eu falei com os meninos, olha, então tá bom, vou trazer uns textos acadêmicos de vocês viraram filósofo agora? Sabe, professor, você ficou bravo? Não, eu fiquei bravo porque eu trouxe uma aula para vocês que da boa era o terceiro ano C. Não sei, era a sua turma. Então era o terceiro ano B. Não era a turma do seu colega, não. Então era o A. Aí o A, que morria de medo da professora de geografia, eu ajudei eles a tomar uma providência. Aí eu falei, já que vocês viraram filósofos, o nome da coisa que eu falei, então eu vou trazer texto acadêmico para vocês. Aí eu também mandei o texto acadêmico pro Ronaldo. Mas um dia eles ficaram assim, mas será que era isso mesmo? Eu falei, eu vou provar para vocês agora. Quem aqui é contra a violência contra os animais? Aí a sala inteira levantou a mão. Aí, e quem aqui come carne? Aí todo mundo, falei, pronto, a pederastia e até a pedofilia era praticada na Grécia, sim. Todo mundo era contra, mas todo mundo fazia.
né? Mais a pederastia do que a pedofilia. Todo mundo condenava a pederastia, mas os filósofos sempre tinham os seus erastes, né? Que eram os seus amantes juvenis, alunos de educação física, do ginásio, que aliás a palavra ginásio significa lugar de se exercitar nu, né? A dímene aparecendo, de ginecologia. Né? Ginástica era exercitar-se nu. E aí ficava lá o ginasta com seus alunos de 14, 16 anos lá naquele... Ih, rolava tudo quanto é excitação. Mas eu condeno a pederastia. Era a hipocrisia grega. Né? Então, esse tipo de prática social é que está sendo condenada nesses textos das Escrituras. Aqui não existia psicanálise, aqui não foi feito estudo sobre a sexualidade humana. Michel Foucault não tinha nascido para fazer uma história da sexualidade. Já leu alguma coisa do Foucault? Ele tem 3 volumes maravilhosos sobre a história da sexualidade, que vai mostrando o discurso científico, né? Tô acabando, tá, gente? Que hoje a gente vai falar só sobre isso. Então, deixa eu ver um outro texto aqui. Aí vem o texto de Romanos 1, 26 ou 28. Porque as pessoas mudaram o modo natural das suas relações íntimas, homens com homens, trazendo sobre si repentina destruição. Aquilo era o quadro que o Paulo tinha na frente dele. O Paulo conhecia a homossexualidade? Não. Ele conhecia a perversidade sexual romana. E a perversidade sexual romana era terrível. Né? Não sei se vocês já viram uma descriçãozinha de uma festa ao deus Baco, que era o Dionísio da Grécia e o Baco de Roma, né? Festa ao deus Baco. Era o cara bêbado, que assim, a sexualidade está lá em cima. O cara bêbado, comendo tudo, virava para o outro lado, vomitava para poder tomar mais vinho e comer mais. Era a festa do deus Baco que originou os nossos carnavais, né? Em vez dos carros Navarro, aqueles carros alegóricos, cheios de gente, para bebida, tal, todo mundo de máscara, mexe, todo mundo apronta, faz o que dá conta. Cantou o cristão Leandro e Leonardo. Faz o que dá conta, é um beija-beija, nessa peleja, todo mundo tonto, eu que não sou santo também estou no meio. Pronto, isso era o bacanal, traduzido na música sertaneja do consagrado homem de Deus, Leandro e Leonardo. É disso que o Paulo estava falando. Como é que você sabe? É porque era esse o horizonte que ele tinha. Mas Deus não revelou tudo para Paulo? Não, Deus não revelou tudo nem para Noé. Deus não revelou tudo para Isaías, Deus não revelou tudo para nenhuma pessoa, porque ele vai revelando para a gente. Deus está revelando para nós isso aqui. Isso aqui é comunhão, isso aqui é igreja, porque Deus está revelando isso aqui para a gente aqui. Né? Para que a Bíblia sozinha não seja a sua salvadora. Aí a outra referência, uma das últimas aqui, 1 Coríntios 6, 9, fala assim: olha, vocês não sabem que nenhum impuro, blá, 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 nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Aí você tem um problema aí, nitidamente, de tradução. Porque, por exemplo, a palavra que foi traduzida aí como efeminados é exatamente a mesma palavra. Olha que eu estudei isso, tá? Fui lá no Novo Testamento interpretado, versículo por versículo grego. Aí tá lá uma palavrinha, malakoi. Quando Jesus está falando sobre o João, quem vocês acham que o João era? Ele usava as vestes finas dos palácios reais? Essa vestes finas é a palavra malakoi. Aí o tradutor bíblico pegou a mesma palavra malakoi e traduziu nas nossas Bíblias como efeminado. Na verdade, ele estava falando ali de personalidade. Tem 2 tipos de seres humanos. Tem os malakoi, que é aquela pessoa lisa. É porque vocês nunca participaram ou de reunião de pastor ou de reunião em conciliação do Estado. As pessoas são lisas, elas, ai meu Deus, você é um amor de pessoas. Fica assim, gente, quem está vendo essa pessoa não sabe que ela é uma serpente. É um malakoi, é um cara liso. Essas coisas. E tem os arsenocoitai, que são as pessoas invasivas. Que é o arsenocoitai? O Silas Malafaia é um arsenocoitai. Eu quero te dizer que Deus te ama, rapaz! Ele fala invadindo a sua vida. Aí o cara traduziu isso como um homem que penetra outro homem. E aí, às vezes, você tem 2 homens, casais, que um penetra o outro, ou vice-versa. E eles são pessoas maravilhosas. Não está falando sobre a relação íntima daqueles caras, está falando sobre a personalidade de algumas pessoas que, mesmo que nunca mais façam sexo, são invasivos, são desrespeitosos, né? São irreverentes. Você fica assim, nossa, que vergonha! Né? Eu estou sendo processado por uma pessoa que não é uma vergonha. Porque assim, eu tenho vergonha dessa pessoa, mas eu que estou sendo processado como o vergonhoso. Aí,
Letra B, Kézia. Então esses são os textos, se eu não me engano, se eu não deixei algum de fora, esses são os textos na Bíblia que são supostamente contra a homossexualidade. Eles são no máximo contra o homossexualismo, que é uma doença social e sociológica que oprime crianças que não apresentavam características culturais másculas. Aí era uma homossexualidade imposta. A criança não tinha escolhido. Daniel não escolheu ser castrado, o profeta Daniel. Né? Letra B. É necessário compreender que as percepções dentro do próprio contexto bíblico mudam. Menstruação já foi considerada impureza. Mulheres eram proibidas de ensinar em público. Lodo, lepra e manchas já foram vistas como maldições. Ansiedade, depressão e sofrimento mental tinham um significado pejorativo e pecaminoso. Da mesma forma, a sexualidade humana era lida a partir das compulsões e crenças religiosas daqueles tempos. Né? É igual, por exemplo, na Bíblia está escrito assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele está falando ali da falta de confiança em Deus. Mas existe o quadro clínico da ansiedade. E ele não tem nada a ver com essa ansiedade que a Bíblia está falando. A pessoa tem uma estrutura neuronal que ela precisa de tratamento, não é de arrependimento. Né? É igual quando chega no consultório, ai meu Deus, eu vou para o inferno porque eu odeio meu pai. E aí você é psicólogo e você sabe que aquela pessoa não odeia o pai dela coisa nenhuma. Ela está numa crise psicológica em relação ao pai, que é a figura mais proeminente ali. E todos nós já passamos por esse tipo de ódio. E isso não tem nada a ver com pecado. Né? Então, assim como a gente aprendeu a discernir essas coisas, por que as pessoas não querem discernir a sexualidade humana? E aí você faz igual Jesus fala lá em Mateus 12, né? Vocês ficam condenando inocentes. Né? Porque as pessoas são o que elas conseguem ser, o que elas foram se percebendo. Para alguns casos vai haver tratamento, às vezes eu tenho um chamado para uma pessoa que a multidão não vai suportá-la, uma afetiva, e Deus vai tirar isso dessa pessoa por causa do ministério que ela vai ter que cumprir, mas isso é Deus com a pessoa. Não sou eu fazendo culto para poder você ser liberto dessas coisas aí. Não é. Né? Então a gente tem que lembrar isso. Né? Eu coloquei aqui, mas tem muito mais coisas, por exemplo... nossa, menstruação considerada impureza, né? Acho que eu já falei sobre isso aqui, mulheres proibidas de ensinar em público. Letra C. Na comunhão em Cristo, o que deve haver é acolhimento e respeito às individualidades. Por quê? Porque os motivos variam de pessoa para pessoa e de cultura para cultura. Nestes casos, Deus dotou a igreja com pessoas que têm o dom da sabedoria, do conhecimento e do discernimento, e até da profecia e da revelação, para avaliar caso a caso, o temor do Senhor. Lá em 1 Coríntios 8, 12, do 8 ao 10, está falando sobre a descrição dos dons espirituais. Ele está dizendo assim, a um Deus fez apóstolos, a outros profetas, a outros pastores e mestres, a uns ele deu a capacidade de curar, a outros discernimento de espírito, a outro a autoridade sobre os espíritos, a outro o dom de falar em línguas. Ele está dizendo o seguinte, sabe isso tudo que Deus deu para cada um? Essa é a nossa terapia como igreja. Tem a terapia científica e que a gente precisa dela, e tem essa terapia de comunidade. Mas o que a igreja faz? A igreja se apega a textos bíblicos e quer massacrar as pessoas quando Deus disse que Ele dotou a igreja. O que é dotou a igreja? Vocês têm dotes no meio de vocês. Né? Porque como cada caso é um caso, e essa pequena comunidade aqui com quem a gente está conversando, todos nós aqui já temos experiências disso. De como é que Deus nos socorre, até de uma coisa que a gente precisa comprar, de com quem que a gente precisa casar. Ele fala, e esse Deus que fala sobre isso não vai resolver as questões da nossa sexualidade? Óbvio que vai. Por que a gente faz? A gente, cala a boca, Deus, quem vai falar aqui sou eu. Está errado, é bíblico, esse mundo pervertido, aí começa. E aí ele chuta o Espírito Santo para lá. Porque se Deus nos deu dons, é para essas coisas. Jesus não tem nada em lugar nenhum, tem eu. O que o Senhor vai fazer comigo? Porque eu acho bonitinho em Jesus é que essas coisas, por exemplo, que existiam todas nos dias dele, ele nunca fez congresso para tirar as mulheres da prostituição. Ele conversava com as mulheres. Deve ter tido muitas conversas pessoais com elas, mas não fez disso um tema, né? Vocês atrapalham Israel a prosperar, porque é muita prostituição. Não, tudo bem que o seu marido jogou você fora, mas isso tem uma aliança espiritual terrível. Você se tornou uma só carne com vários homens, você é impura. Jesus foi o contrário. Assim, dá para você calar a boca diante do drama do seu próximo? Que quando você cala a boca, o Espírito de Deus vai te tomar e vai falar,
Você é tudo que eu tenho. Ai, e o que eu tenho das pernas? E alguém está falando isso aqui, menino? Vai, anda, segue. Você vai descobrir a libertação. E nem é a libertação da sua sexualidade, é a libertação de um monte de coisinha que está caraminholando na sua cabeça, né? Para mim, o melhor vídeo sobre esse assunto é aquele vídeo de 3 minutos do Porta dos Fundos, né? Que as pessoas não conseguem assistir, porque os caras fazem palhaçada com Jesus. Os caras, de maneira hilária, mataram a charada. Não sei se vocês já viram, chama-se Cura. É porque fizeram o vídeo na época da Cura Gay. Não, mas o vídeo Cura é um vídeo só, né? Que é um gay romano que vai buscar Jesus porque ele vai pedir a cura. Aí Jesus tenta estender a mão sobre ele. Ai, Jesus, esse lençol romano, não sei o quê. Ai, de onde você comprou isso? Da Grécia? Ele vai falar, aí Jesus, dá pra você ficar quietinho, por favor? Aí Jesus vai lá e põe a mão sobre ele. Ele, ai, graças a Deus, que alegria. Ele sai, tá todo regozijando. E Jesus olha pra mulher, o que foi, gente? Ele tava com gastrite. Ele falou que Jesus quis subir um fogo, que ele não aguentava mais. Querendo dizer assim, Jesus não o curou de quem ele é. Jesus curou da enfermidade que ele tinha. Ele tinha era gastrite, tá? E Jesus muito provavelmente era daquele jeito, por isso que eles mataram ele, que Jesus era insuportável. Eu gosto de postar esses negócios. Esse vídeo é muito bom. Eu postei. Aí quando você passa ele numa sala, os crentes apelam, ficam doidos. Ai, professor pervertido, tá brincando com a cara de Jesus. Assim, você nem conhece Jesus. Jesus é tão legal, tão engraçado, tão maravilhoso. Pena que eu sou um cara muito sério para ser engraçado igual a ele. Porque Jesus é muito legal. Eu não sou legal igual a Jesus. Eu sou idiota. Não consigo fazer amigo. Jesus era tão articulado que ele escandalizava a religião, né? E aí os caras do Porta dos Fundos entenderam quem é Jesus. A gente fala assim, o Porta dos Fundos julgarão os pastores no dia do juízo, que eles entenderam que era Jesus. O outro está querendo que Jesus seja um velho ranheta, chato, opressor, né? Aí estamos acabando. Olha lá. Já falamos aqui dos dons, né? Então, toda vez que a gente tiver essas dúvidas sobre a sexualidade, a gente tem que lembrar desse item aqui. Deus nos dotou de pessoas cheias do seu espírito. Mas por que a igreja está tão contando com político de fundamentalismo? É porque a igreja perdeu Jesus. Porque se tivesse Jesus, o Congresso vai fazer o que o Congresso tem que fazer, a população vai votar no que ela tem que votar, e a gente continua sendo ovelha de Jesus. Seja para o tema da sexualidade humana, seja para o tema do aborto, e por aí vai. A última por hoje. Quanto ao divórcio e ao novo casamento, devem ser considerados os mesmos critérios do item anterior. Porque tudo que a gente viu aqui sobre a sexualidade humana serve para o divórcio e o novo casamento. Aí algumas coisinhas aqui. Aqui eu coloquei todas as referências que eu me lembrei sobre o que fala de divórcio na Bíblia. Na Bíblia você tem um conceito sobre divórcio sempre evolutivo. Por exemplo, em Deuteronômio, o divórcio era assim. O cara se separou da sua esposa e casou com outra. Eles nunca mais poderiam voltar ao primeiro casamento. Isso era como eles entendiam lá em Deuteronômio, né? Aí, quando vai chegando em Malaquias, aconteceu uma outra situação. Os sacerdotes, usando Abraão como argumento, o Abraão não pegou a Agar? Então, em nome da nossa promessa, a gente vai pegar mulheres estrangeiras. Eles usavam essa referência para pegar mulheres estrangeiras. Aí Deus está assim, eu, o Senhor, estou dizendo a vocês que eu odeio o repúdio. É daí que os crentes tiram a referência de que Deus odeia o divórcio. Não, Deus odeia o repúdio. O que era o repúdio? Os caras estavam mandando as mulheres embora só para pegar mulheres estrangeiras e Deus estava odiando aquilo, né? Porque, na verdade, o divórcio sempre foi regulamentado. Aí Jesus chega e fala assim, olha só, no princípio não foi assim não, vocês ficar trocando de mulherada igual vocês estão trocando não. Tá? Aí quando Jesus se refere ao divórcio, ele fala o tempo inteiro pensando na dignidade daquelas mulheres que ele conheceu muito bem. Aí ele fala assim, todo homem que dá carta de repúdio à sua mulher a expõe a tornar-se adúltera. Por quê? Porque ela vai ter que ficar dando para todo mundo para sobreviver. Aí fala, e o que casa com a repudiada comete adultério. Por que ele está dizendo isso? Porque o cara só se casava com a repudiada para fazer mais covardia ainda com ela. E outra coisa, Jesus colocou uma condição que ele deixou os homens tudo com raiva, porque ele falou assim, olha, você quer separar da sua esposa? Só se ela for pega em relações sexuais ilícitas. Ou seja, ela foi pega de traindo, e a raiva que aqueles homens tinham, porque as mulheres nunca eram pegas traindo eles. Aí nesse caso, Jesus falou assim, ó, se o homem se casar com a repudiada, por quê? Por que ela foi repudiada? Porque ela foi pega traindo.
Então você está casando com uma repudiada que estava traindo. Só que era Jesus falando ali ainda para aqueles homens, para aquele contexto, porque o divórcio tem uma nova evolução nas palavras de Paulo em Romanos, 1 Coríntios capítulo 7. Ele vai falar assim, lá tem um problema de fé. Paulo, a gente converteu, e aí eu sou de Jesus, só que meu marido é grego. Eu quero me separar dele. Paulo, não, você não vai se separar do seu marido não, porque ele está sendo santificado, porque o Espírito que habita em você o santifica. Agora, se o seu marido que acredita em Diana quiser ir embora, deixa ele ir. Aí no mesmo capítulo ele começa a falar de outras coisas. Olha, vocês não foram chamados para ser escravos. Então, você está num relacionamento de opressão, seu marido está te batendo, sai fora. Só que não se case de novo, Paulo falou. Por que ele falou que não se case de novo? Porque a maioria absoluta daqueles relacionamentos, quando os maridos se convertiam, eles queriam reatar com a esposa. Então ali, era um problema religioso. Ah, não, porque a Bíblia fala que se divorciar é para casar de novo. Aquelas pessoas não podiam se casar de novo. Né? Fora isso, não tinha essas situações que tem nos nossos dias antigamente. Uma mulher casava com um homem, descobria que ele é alcoólico. Ai, foi minha escolha, né? Agora vou ter que aguentar isso até o fim. Hoje não, hoje as mulheres têm direito. Se o alcoólico está chegando em casa meio-dia chamando a filha de 8 anos de vagabunda, vai no cartório, cuida dele lá na clínica e tal, mas não precisa morar com esse cara, não. Sua filha não vai crescer debaixo dessa boca maldita cheia de álcool, não. Né? Então, são coisas diferentes. Aí o que a gente tem que ver? Que graças a Deus por Jesus Cristo, a gente tem o Espírito Santo, Deus nos faz revelações, Deus nos dá critérios, e aí você usa os mesmos critérios que eu falei aqui da sexualidade para o divórcio, que aqui a gente está falando da coisa bem resumida. Olha. Vamos agradecer a Deus, gente. Aí amanhã, às 5 horas, a gente vai falar das outras coisas que são menores do que isso. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Eu vou orar, mas depois se alguém quiser, ore também, tá? A gente te agradece, Senhor Deus, pela tua palavra, que mesmo falado assim de maneira às vezes irritante para alguns, a tua palavra é maravilhosa, ela é viva e eficaz e ela não se resume na Bíblia. E nós te agradecemos por isso, porque a tua palavra é a salvação do Senhor na nossa consciência, é o Espírito do Senhor falando aqui conosco. E eu, pessoalmente, como eu queria que a humanidade inteira conseguisse se sentar assim ao redor da tua palavra e falar de coisas por horas a fio, Senhor Deus, vendo a liberdade da vida que o Senhor quer nos legar. O Senhor que foi um homem tão livre sexualmente que o Senhor sabia ficar conversando horas com uma mulher sem achar que dali tinha que sair uma ficadinha, porque o Senhor é bom, justo, maravilhoso, temente a Deus, igual a gente tem de ser. E nós te agradecemos por essa liberdade, ó Deus, por essa graça, por essa vida, por essa vitória que o Senhor nos dá a cada dia. Que o Senhor nos faça alegres, que o Senhor nos faça plenos, que o Senhor nos faça realizados em Ti, tanto na adoração a Ti, quanto nos nossos festejos, nos nossos sentimentos, na nossa libido. Que seja essa alegria do Senhor, que a nossa libido seja batizada em água e batizada com o Espírito Santo e com fogo, para a gente entender o verdadeiro fogo do Teu Espírito em nós. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor leve cada um em paz para as suas casas, no nome de Jesus. Amém.